Livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versos de 1 a 13. Profeta Jeremias 2, de 1 a 13. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor. Lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovem, e do teu amor, quando noiva, de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrada ao Senhor, e eram as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede. Mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Amém. Meus amados, o profeta Jeremias foi chamado para o ministério profético quando era ainda uma criança. E ele profetizou em Jerusalém 40 anos. Foi absolutamente impopular e solitário no seu trabalho. Nesse tempo, quando foi levantado como profeta, o reino do norte, o reino de Israel, com as suas 10 tribos, já havia sido levado cativo pela Assíria. E nesse momento, o reino do sul, o reino de Judá, estava em plena decadência, às portas de um cativeiro pela Babilônia.
O mundo estava em ebulição. A Síria, Egito e Babilônia disputavam a posição de donos do mundo. A Síria exercera a liderança no mundo como dona do mundo por 300 anos. Mas em 607 antes de Cristo, a Síria foi dominada pela Babilônia. Em 605, o Egito foi esmagado na batalha de Carquemes pela Babilônia. E a Babilônia tornou-se então dona do mundo. Na batalha de Megido, entre Judá e o faraó Neco do Egito, o reino de Judá entrou em colapso com a morte do piedoso rei Josias. E na batalha de Carquemes, 4 anos depois, Judá foi reduzido a vassalo do Egito. Mas nessa mesma batalha de Carquemes, os egípcios foram derrotados pela Babilônia, cujo rei Nabucodonosor cerca Jerusalém e leva dos judeus a primeira leva para a Babilônia. 10 anos depois, Nabucodonosor entrincheirou Jerusalém, de tal maneira que não entrava provisão e nem saía ninguém dos muros de Jerusalém. E a mortandade dentro das muralhas, pela fome, pela doença, foi tal que o próprio profeta Jeremias diz no seu livro de Lamentações que mais felizes foram aqueles que foram mortos pela espada do que aqueles que morreram de fome dentro das muralhas. Quando a resistência já não existia mais, Nabucodonosor entrou na cidade de Jerusalém, destruiu suas muralhas, incendiou o templo de Salomão, passou ao fio da espada milhares de pessoas e levou o restante cativo e escravo para a Babilônia. É nesse tempo de crise, é nesse tempo de dor, é nesse tempo de gemidos que Deus levantou o profeta Jeremias. Quando Jerusalém está sendo devastada, o profeta chora. Quando ele vê as crianças sendo arrastadas nas ruas de Jerusalém como lama, quando ele vê os seus jovens perecendo ao fio da espada, quando ele vê as moças sendo forçadas e as mulheres se desesperando, ele chora sobre a cidade, à semelhança do que Jesus fizera com esta mesma cidade de Jerusalém 7 séculos depois. Vale destacar que há uma estreita conexão entre a vida e o ministério de Jeremias com a vida e o ministério de Jesus. Há semelhanças entre eles, e eu queria destacar aqui algumas. Primeiro, os dois nasceram e cresceram em pequenos povoados. Jeremias nasceu e cresceu em Anatote, e Jesus cresceu em Nazaré, ambas vilas pequenas. Segundo, os habitantes de Anatote rejeitaram e perseguiram Jeremias, como os habitantes de Nazaré também rejeitaram a Jesus e o perseguiram. Terceiro, os líderes religiosos e políticos de Judá foram os maiores inimigos do profeta Jeremias. Também foi assim com Jesus, porque ele foi odiado da liderança e foi perseguido pelos líderes religiosos de Jerusalém, os escribas, os fariseus, o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Quarto, Jeremias
atacou de forma contundente a religiosidade formal, ritual, superficial do povo de Jerusalém, que se apegava ao templo, mas criou uma ideia mística do templo, entendendo assim: enquanto nós tivermos o templo em Jerusalém como símbolo da nossa religião, nós estamos bem, estamos protegidos. E eles diziam: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este, mas permaneciam em seus pecados. Jesus também confrontou essa religiosidade do povo de Jerusalém, quando ele entrou, agora neste mesmo templo reconstruído, e viu que na praça do templo, o templo havia sido desvirtuado, a adoração a Deus tinha sido adulterada, e o templo havia se transformado num covil de salteadores. E ali ele pegou a azorrague e expulsou os cambistas e virou as mesas dos cambistas no templo de Jerusalém. Em quinto lugar, tanto Jeremias quanto Jesus choraram sobre esta cidade. Jeremias chorou quando ele disse o seguinte no seu livro, no capítulo 8, a partir do verso 20: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos ainda salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou lá não há médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Oxalá a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fontes de lágrimas. Então eu choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Agora escutem o que disse Jesus, quando chorava sobre esta mesma cidade: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu agasalhar-te em meus braços, como a galinha colhe os seus filhotes, mas vós não o quisestes. Finalmente, tanto Jeremias quanto Jesus sabiam que a palavra final de Deus ao seu povo não era uma palavra de juízo, mas era uma palavra de restauração da nova aliança. Vejamos o que disse Jeremias, capítulo 31, verso 31 do seu livro: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, uma nova aliança, não mais com a lei impressa em tábuas de pedra, mas nas tábuas dos corações. Vejamos o que disse Jesus em Mateus 26, 27 e 28. Jesus toma o cálice na noite em que foi traído e disse: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. A semelhança entre Jeremias e Jesus foi tão estreita, que quando Jesus perguntou para os seus apóstolos, lá em Cesareia de Filipe: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias. Quando Jesus Cristo veio, algumas pessoas chegaram a pensar que era o próprio Jeremias que estava vindo de novo para pregar ao povo de Israel. Notem os irmãos que a mensagem que acabamos de ler no capítulo 2
é a primeira mensagem de Jeremias à nação de Judá. E eu chamo a sua atenção para esta mensagem. Em primeiro lugar, queridos, vamos ver a saudade de Deus pelo seu povo. Versos de 1 a 3. Essa linguagem de Deus é uma linguagem de saudade. Deus está olhando para trás. Deus está se recordando de como Deus tirou esse povo do Egito, de como Deus conduziu esse povo pelo deserto, de como Deus guardou e cuidou desse povo, fazendo tantos prodígios da sua providência. Deus está se lembrando do tempo em que esse povo confiava nele e o amava. E agora esse povo se afasta de Deus, se curva diante de ídolos, se torna rebelde ao Senhor, persegue os seus profetas, tapa os seus ouvidos à voz de Deus. E esta geração agora é uma geração que não quer conhecer a Deus. E Deus então expressa saudade. Eu chamo a sua atenção para alguns pontos. Primeiro, Deus sente saudade dos tempos áureos de afeição do seu povo por ele. Olha o verso 2 comigo. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição. Queria perguntar a você, meu amado, que está aqui hoje. Você se lembra quando foi sua conversão? Você se lembra daquele tempo que você tinha deleite em Deus? Você se lembra, meu irmão, minha irmã, daquele tempo que você lia a Bíblia com entusiasmo? Você se lembra daquele tempo quando você orava com prazer? Você se lembra daquele tempo em que você vinha com grande entusiasmo para as vigílias de oração? Você se lembra daquele tempo quando você era um aluno da escola dominical fervoroso? Você se lembra daquele tempo em que você não saía à rua sem um folheto no bolso para partilhar com alguém? Você se lembra daquele tempo em que você semanalmente tinha o privilégio de falar de Jesus para alguém? Deus está dizendo que Ele tem saudade desse tempo. Quando você o amava, quando o seu coração pulsava por Ele, quando vir para a igreja era um privilégio, quando não era um peso você vir numa quarta-feira, quando você não era um peso vir num culto de vigília ou numa reunião de oração. Deus está olhando para aquele povo e diz: olha, eu tenho saudade quando você tinha afeição por mim, quando as coisas não eram mecânicas, quando o seu coração ardia, quando na sua vida havia um fervor espiritual. Deus está dizendo agora, caiu num marasmo, numa rotina, numa mesmice, num ritualismo vazio. Você está longe do primeiro amor. As coisas estão acontecendo, o templo está aberto, os cultos estão sendo frequentados, mas a motivação não é mais a mesma. Deus sente saudade, em segundo lugar, dos tempos do seu primeiro amor por Ele. Olha o versículo 2: lembro-me de ti, quando eras jovem, e do teu amor. Preste atenção nisso, irmãos. No caso de Israel aqui, eles tinham perdido o amor e tinham perdido também a fidelidade. Eles estavam adorando outros deuses. Mas é possível que um crente nunca adore um ídolo, nunca adore um outro Deus, nunca caminhe por um atalho de heresia, que mantenha sua integridade, sua pureza doutrinária, e mesmo assim não tenha mais amor, entusiasmo por Deus. É possível que um marido nunca venha trair a sua mulher com outra mulher, mas ao mesmo tempo também é possível que ele não dedique a ela o seu amor.
sua devoção. É possível que uma mulher nunca traia o seu marido, mas também não dê a ele todo o amor do seu coração. Deus tem saudade daquele tempo que nós o amávamos, que Ele era o deleite da nossa alma, que Ele era a alegria do nosso coração, que nós o buscávamos com sofreguidão, com gosto, com prazer. O povo de Israel ia ao templo, eles até tinham orgulho do templo, até proclamavam isso, e diziam: templo do Senhor é este. Mas eles não conheciam mais o Deus do templo. Eles se reuniam, e iam embora do mesmo jeito, talvez piores. Deus tem saudade desse tempo, quando Ele tinha a nossa devoção e o nosso amor. Terceiro lugar, Deus sente saudade daquele tempo que você tinha intimidade, comunhão com Ele. Olha o verso 2 ainda: lembro-me de ti, quando noiva. Olha essa linguagem romântica. Esta linguagem sugere afeto, comunhão, deleite, prazer. O profeta Isaías diz que Deus se alegra em você, como o noivo se alegra da noiva. Mas essa noiva agora já não tem prazer neste noivo, já é infiel a este noivo, já se encanta com outros amantes, já divide a sua devoção com outros que concorrem o seu coração. A grande pergunta nesta noite é se Deus verdadeiramente é o deleite da nossa alma, se Deus é o prazer do nosso coração. Eu concordo com A.W. Tozer quando ele disse que a maior necessidade da igreja é conhecer a Deus, conhecer a intimidade de Deus. Eu não estou falando apenas daquele conhecimento intelectual que você acumula com o tempo, com a leitura, com a informação, que é importante, é necessário, mas eu estou falando de traduzir esse conhecimento em experiência, em intimidade, em comunhão, numa relação afetiva, como noiva, que tem prazer em estar com seu noivo, como a amada que se deleita na intimidade do amado. Quarto lugar, Deus sente saudade daquele tempo que você o seguia no deserto. Olha comigo, versículo 2 ainda. E de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Em outras palavras, o que o profeta está dizendo é que andar com Deus naquele tempo era uma aventura. Você tinha confiança, você sabia que Deus estava com você, e Deus sustentava você, e Deus protegia você, e Deus era o seu provedor. Deus tem saudade desse tempo, quando você mergulhava na aventura de um deserto, mas confiado em Deus, quando não havia rebeldia, nem incredulidade, nem dúvidas no seu coração. Veja comigo o verso 3. Quinto lugar, Deus diz que Deus tem saudade daquele tempo, quando você era consagrado a Ele. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era primícias de suas colheitas. Todos os que o devoraram se faziam culpados. Queridos irmãos, Deus tem saudade de nós.
Deus tem saudades do seu povo, daquele tempo que a gente tinha prazer em se consagrar a Deus, daquele tempo que você tirava de vez em quando um dia para você jejuar, para buscar a face de Deus, daquele tempo que você reunia a sua família num culto doméstico para buscar a face de Deus. Deus tem saudade daquele tempo que os cultos eram fervorosos, cheios de vida, de entusiasmo, de alegria, de fervor. Daquele tempo onde você cantava e a sua alma transbordava. Daquele tempo em que você não ficava preocupado se o irmão que estava do seu lado estava fiscalizando você, do que você sentia ou dos gestos que você tinha. Deus tem saudade quando o seu coração era totalmente dele. Deus tem saudade daquele tempo onde você era menina dos olhos de Deus. Quem tocasse em você estava se tornando culpado aos olhos de Deus. Primeira palavra do profeta, que Deus está com saudade desse tempo. O seu povo tinha prazer e deleite nele. Mas o profeta Jeremias traz uma segunda mensagem de Deus. Agora não é a saudade de Deus, agora é o lamento de Deus. Veja comigo, por favor, os versos 4 a 8. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. E Deus vai falar duas coisas aqui. Primeiro, o afastamento de Deus foi uma decisão totalmente injustificável. Olha o verso 5. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. E Deus está dizendo o seguinte: por que vocês se afastaram de mim? Que mal eu fiz? Quando é que eu fui injusto com vocês? Quando eu deixei de cuidar de vocês? Quando eu falhei em minhas promessas? Quando eu decepcionei vocês porque não cumpri o que prometi? Amados irmãos, toda vez que nós nos afastamos de Deus, esta é uma decisão totalmente injustificável, porque Deus é fiel, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, porque Deus é verdadeiro, porque Ele cumpre a sua palavra, porque Ele jamais desampara aqueles que nele esperam. Mas mais do que isso, o profeta vê nesse afastamento de Deus não apenas um ato injustificável, mas o profeta vê nisso um ato de injustiça, porque esse Deus nos amou, esse Deus nos libertou, esse Deus nos chamou, nos justificou, esse Deus habita em nós, esse Deus nos dá vida, nos dá saúde, nos dá o pão, nos dá as vestes, nos dá proteção, nos dá salvação, nos dá alegria, nos dá paz. Ele é a fonte de todo o bem. A pergunta do profeta é esta: que injustiça vocês acharam em mim, para vocês me abandonarem? Coloque o prumo de Deus, meu irmão, nesta noite em seu coração, em sua vida. Põe o termômetro de Deus, veja como é que está a sua temperatura espiritual. Compare a sua vida agora com aquilo que você já experimentou lá atrás. Quantos de nós, num dado momento da vida, perdeu o fervor, perdeu o entusiasmo? A vida entrou num campo neutro. Você não tem mais deleite. Domingo após domingo, o superintendente da escola dominical desta igreja conclama a igreja
a estar presente, mas infelizmente ela está falando para aqueles que estão presentes. Ela não consegue falar para quem não está presente. E sabe, irmãos, eu queria dizer isso com um pastor dessa igreja, dói a alma. A nossa igreja, domingo de manhã, fica com metade do auditório. Por que é que os membros desta igreja não são alunos da escola dominical desta igreja? Aonde nós estamos domingo de manhã? Será que Deus não merece? Será que a palavra de Deus não enche o nosso coração de prazer? Será que outra programação é mais importante? Será que nós achamos que vindo uma vez na semana já está muito bom e nós estamos nos tornando até religiosos exemplares? Onde está o nosso compromisso de nos dedicarmos a Deus no dia de Deus? Deus tem saudade desse tempo. Quando o seu povo tem prazer. E é importante entender, queridos, que nós temos as nossas desculpas. Mas seriam elas válidas aos olhos de Deus? Quando nós encontramos, às vezes, num culto de quarta-feira, 40 pessoas aqui, é justificável aos olhos de Deus? Aí eu sei que muitos estudam e trabalham, ok. Mas há igrejas lotadas, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Será que essas pessoas amam mais a Deus do que a nós? O que elas têm que nós não temos? Será que elas têm mais alimento lá do que temos aqui? Ou será que estamos fartos e não precisamos mais? Deus diz: eu tenho saudade daquele tempo que vocês me buscavam, que vocês se deleitavam em mim, que estar na minha casa era o deleite de vocês. Vejamos, irmãos, o lamento de Deus. O povo de Deus, de forma ingrata, abandonou a Deus a despeito da redenção. Olha comigo o verso 6. Onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Eles precisavam perguntar isso: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? No Egito eles eram escravos, cativos, correntes de ferro, pisando barro, humilhados, debaixo de opróbrio. E Deus foi lá e os resgatou com uma mão forte e poderosa, e os arrancou dos grilhões da escravidão, e deu-lhes liberdade. Pois Deus também nos livrou da escravidão do pecado, do inferno. Estávamos na casa do valente, estávamos na potestade de Satanás, estávamos no reino das trevas, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus nos arrancou, Deus nos quebrou as nossas algemas, e Deus nos libertou, Ele nos redimiu. Mas vejam vocês, segundo lugar, o povo de Deus, de forma ingrata, abandona Deus a despeito da proteção de Deus. Olha o versículo 6 ainda: que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombras de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Foi Deus quem guiou esse povo pelo deserto, com a coluna de nuvem de dia para lhes dar um clima favorável, com a coluna de fogo à noite para lhes aquecer e dar direção, permitindo que as vestes não ficassem rotas, nem suas sandálias ficassem destruídas. Foi Deus quem lhes deu maná, foi Deus que lhes deu água da rocha, foi Deus que lhes deu provisão, foi Deus que lhes deu o livramento dos inimigos, foi Deus que os guiou em segurança. E este povo abandona Deus, a despeito da redenção e a despeito da proteção. Irmão, o que Deus tem dado a você?
O que é que você tem que você não tenha recebido? Recebido do próprio Deus. Será que nós não temos deixado o Senhor? E eu não estou falando de deixar o Senhor agora para ir para um outro caminho, para adorar um outro Deus. Eu estou falando de deixar a Deus na sua devoção, no seu entusiasmo, no seu fervor, na volta ao primeiro amor. Terceiro lugar, o povo de Deus, de forma ingrata, abandona Deus a despeito da provisão divina. Olha comigo o verso 7. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizestes abominação. Deus sustentou o povo no deserto, e quando Deus introduziu o povo na terra prometida, lhes deu o melhor e os mais excelentes dos frutos, as mais ricas provisões. Mas a despeito disso, o povo se esquece de Deus e transforma aquela própria terra que receber em herança em abominação. Irmãos, vejamos por que isso aconteceu. Vamos ver uma das causas deste acontecimento. Olha comigo o verso 8. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? Os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. O que o profeta está dizendo é que a liderança espiritual de Judá desviou-se de Deus, afastou-se de Deus, e o povo tornou-se semelhante à sua liderança. Quando eu olho para a igreja de Deus hoje, percebo que muitas vezes há muitos que se desviaram da verdade, que não dão mais pão para o povo, que alimentam o povo com a palha de suas ideias, ou com o veneno de suas heresias. E o profeta denuncia aqui que o sacerdote, que os mestres, que os pastores, que os profetas, todos se afastaram. Mas, amados irmãos, é hora de nós pararmos para pensar se nós não temos nos afastado de Deus, apesar de todo o conhecimento que nós temos de Deus. Se nós não estamos criando uma espécie de calo, de crosta, de uma pele grossa e insensível, que a palavra de Deus já não penetra mais. E nós sabemos, e até ensinamos, mas o nosso coração já não pulsa mais. Estamos como a igreja de Éfeso, doutrinariamente segura, mas que recebe de Jesus uma palavra solene: eu tenho uma coisa contra ti, tu abandonaste o teu primeiro amor. O profeta está levantando a voz em nome de Deus, dizendo que Deus tem saudade desse tempo, que o seu povo era devotado a Ele. Mas vamos ver a terceira e última mensagem do profeta. A terceira e última mensagem do profeta, irmãos, é uma indignação santa de Deus. Veja comigo, por favor, versículos 9 a 13. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei.
E a primeira coisa que Deus vai demonstrar sua indignação é que o povo de Deus tornou-se mais infiel do que os pagãos. Olha comigo aí os versos 10 e 11. Passai as terras do mar de Chipre e vede. Mandai mensageiros a Quedar e atentai bem e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. O que o profeta está dizendo é o seguinte: as nações ao redor de Israel eram nações politeístas. Eles adoravam muitos deuses, muitos ídolos, ídolos vãos, ídolos mortos, ídolos impotentes. E o que o profeta está dizendo é que, na ignorância desses povos idólatras, eles eram mais zelosos na adoração desses ídolos do que o povo de Deus o era na adoração do Deus vivo. Aqueles que não têm entendimento estão cegos espiritualmente, se dedicam com mais fervor às suas crenças, do que o povo de Deus, iluminado pela verdade, se consagra ao Deus vivo. Vejam como as pessoas que não conhecem a Deus chegam ao ponto de sacrifícios. Você já viu gente subindo o convento da Penha de joelhos? Eu já vi. Você já viu alguém carregando uma cruz pela estrada fora, 100 quilômetros nas costas, sangrando o corpo? Eu já vi. Você já viu multidão e multidão reunindo-se atrás de uma imagem? Eu já vi. Onde está o fervor do povo de Deus? É a pergunta de Deus. Os povos, mesmo adorando ídolos, nunca se viu uma nação que trocasse o seu ídolo por um outro ídolo, mas o meu povo trocou-me por aquilo que não tem valor nenhum. E notem isso, irmãos, o profeta está dizendo que eles fecharam o templo. Não, o templo estava aberto, o culto estava acontecendo, os sacerdotes estavam lá, os profetas estavam lá, tudo estava acontecendo. Quem olhasse de fora, sem percepção espiritual, não notaria nada, mas Deus nota, Deus vê, Deus conhece. Segundo lugar, o povo de Deus deixou o Senhor, a fonte das águas vivas. Olha comigo os versos 12 e 13. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Deus está chamando os céus como testemunha. Deus está dizendo: céus, fiquem escandalizados com isso, choquem-se com isso, fiquem estupefatos diante desse fato. O que eu vou dizer agora choca os céus, escandaliza os céus. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. O que isso significa? O que é que isso significa? Primeiro, Deus é a fonte da vida. A nossa vida depende dele. O que é interessante é que Deus não disse que as bênçãos dele são essa fonte da água viva. Mas ele, Deus, é a fonte das águas vivas. Nós estamos vendo uma igreja hoje que tem muita sede de bênção, muita sede de coisas, muita sede de riqueza, muita sede de prosperidade, muita sede de saúde, muita sede de milagres. Mas Deus não pode ser substituído pelas bênçãos de Deus.
Deus é a fonte. E o lamento de Deus é que o seu povo o tem deixado. A fonte das águas vivas. Você poderia ter todas as bênçãos de Deus. Sem Deus, sua alma está morta. Sem Deus, sua vida está vazia. Sem Deus, sua vida não tem propósito. O que significa? Segundo lugar, significa que Deus é a fonte de vida abundante. O profeta não diz que Deus é uma cisterna. Um reservatório de água. O profeta diz que Deus é a fonte das águas vivas. A fonte é inesgotável. A fonte jorra continuamente. A vida com Deus é uma aventura extraordinária, porque todo dia você experimenta vida nova com Ele. Pois este é o símbolo da vida que Cristo oferece. Foi Jesus Cristo quem disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. O que isso significa? Terceiro lugar, que Deus é a fonte de vida pura e santa. Porque uma cacimba junta lodo, mas a água que brota de uma fonte escorre limpa, clara, pura, e esta é a vida que Cristo nos oferece. Símbolo da vida eterna, porque esta fonte jamais deixa de jorrar. Fonte que satisfaz em todo tempo. Terceiro lugar, irmãos. Terceiro lugar e último lugar, o povo de Deus não apenas abandonou o Senhor, fonte das águas vivas. O profeta diz mais: o povo de Deus cavou cisternas rotas que não retêm as águas. A ideia é a seguinte: o povo de Deus deixou aquela fonte bonita de águas cristalinas que jorram, que fluem. Foi para o outro lado, para um deserto seco, árido. Imagine essa cena comigo. As pessoas pegando uma picareta e cavando as areias escaldantes do deserto. Cavando o deserto. Cavando o deserto. E de repente, um veio d'água vem à tona e se grita: água, água, água. E o povo sedento, sequioso, desesperado, corre sofregamente. E quando chega, rachaduras na terra. Aquela fonte é rota, aquela cacimba é rota. E o povo não pode beber. Ali não tem água. O profeta está dizendo: é isso que o meu povo está fazendo. Está deixando a fonte, cavando cisterna, mas quando encontra alguma coisa, não tem água, está seco, vaza tudo, não satisfaz. Se Deus é o manancial, queridos, por que o seu povo o abandona? Por quê? Porque perdemos o fervor. Porque perdemos o entusiasmo. Porque a nossa alma fica murcha. Sabem por quê? Às vezes o povo de Deus se cansa de Deus.
se enfastia de Deus. O profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 3 do seu livro, levanta sua voz em nome de Deus e diz: povo meu, que te tenho feito? Por que te enfadaste de mim? Responde-me. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Por que temos perdido o fervor? Por que domingo de manhã esta igreja está com seus bancos vazios? Por que os cultos de quartas-feiras são tão pouco frequentados? Onde nós estamos? O que nós estamos fazendo? Que prioridade Deus ocupa na nossa vida? Onde está aquele primeiro amor? Onde está aquele tempo em que nós tínhamos prazer em trazer convidados à casa de Deus e nos alegrávamos quando cada pessoa se rendia a Cristo? Temos nos cansado de Deus, como filho pródigo, saiu da casa do pai à procura de aventuras, de prazeres. Deus está perguntando: o que eu fiz para vocês me abandonarem? Para vocês buscarem um prazer artificial, para vocês correrem atrás de cisternas rotas, para vocês se alimentarem de pó, quando eu tenho água viva. Bendito seja Deus, porque a despeito da nossa infidelidade, Deus não desiste de nós. Olha comigo o verso 9. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos eu pleitearei. Deus está dizendo: eu não vou desistir de vocês, eu não vou abrir mão de vocês, eu não vou deixar o encalço de vocês, eu vou continuar insistindo. Naquele momento, irmãos, não teve cura para Judá, a não ser o cativeiro. Deus queria poupar o povo, mas Judá não ouviu. Não ouviu a voz do amor. Precisou escutar o chicote do juízo e da disciplina. E aquele povo foi arrancado da sua casa, da sua terra, da sua cidade, do seu templo. Uma tragédia aconteceu. Mas mesmo na disciplina, era Deus dizendo: eu não desisto de vocês. Ainda que eu faça o que eu fiz com Jacó, traga você para mim ferido, manco, mas eu não desisto de você. E o chamado do profeta prossegue, capítulo 3, versículo 14, quando o profeta diz: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo. Capítulo 4, versículo 1, se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Mas o profeta termina sua mensagem de uma maneira tão gloriosa, no capítulo 31, quando o profeta levanta os seus olhos para frente, versículos 31 a 34, e o profeta diz: eis em dias, diz o Senhor,
que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. Esta nova aliança foi a aliança que Jesus Cristo tomou mão, lançou mão, na noite em que foi traído. Quando ele pegou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança em meu sangue. E eu quero dizer para você, que Jesus Cristo, Filho de Deus, não poupou a sua própria vida. Seu corpo foi triturado, esmagado, traspassado, seu sangue foi vertido, para que esta nova aliança fosse firmada, para que você fosse o amado de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, que desfrute da intimidade de Deus, que conheça Deus, se deleite em Deus. Nós estamos nesta nova aliança. E como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Volte, mas volte para mim, diz o Senhor. Curva sua fronte. Vamos orar, queridos. Eu preciso tanto, que Deus incline meu coração. Eu quero conclamar você, meu irmão, nesta noite a se voltar de todo o seu coração para o Senhor. Se você deseja fazer isso comigo, se o seu coração anseia por isso, você voltar ao melhor daquilo que você já experimentou até hoje, eu quero convidar você para vir aqui à frente, buscar a face de Deus comigo. Eu quero estar aqui, à frente, num gesto, num símbolo de que eu quero, ansiosamente, voltar-me de todo o coração para o Senhor. Se você deseja fazer o mesmo, levante-se e venha aqui à frente orar comigo.